Boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos, meus irmãos que estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Em nome do nosso querido Mestre Jesus Cristo, vamos iniciando aqui o nosso exórdio, que é do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o nosso último capítulo, é o 180, intitulado Depois. Palavra de Jesus, que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 17, que diz: depois sobrevindo tribulação ou perseguição. Primeiramente, nós nos lembramos da parábola do semeador, né? Que a semente que cai numa terra não frutífera, a pessoa que ouve a palavra e no decorrer do seu caminhar, as coisas do mundo faz com que ele esqueça, né? Se afaste do bem. Diz assim, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporões, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, né? E nós sabemos o seguinte, todos nós costumamos pedir a Deus toda a ajuda necessária, né? Quando nós nos encontramos na perturbação, na desilusão, até mesmo na escuridão, nós pedimos ajuda a Deus. E sempre recebemos a ajuda necessária. Não recebemos em forma de flores, muitas vezes, mas sim num remédio amargo que vem através da dor. E quando nós recebemos os benefícios, muitas vezes mesmo, nós damos as costas àquele benfeitor que nos ajuda. Né? Sempre colocamos alguma coisa à frente depois que somos ajudados, a partir da ingratidão, a falta da fé, o tédio, não é isso? E daí nós o que é que fazemos? Depois de receber tudo isso, sermos ingratos, aí depois vem o sofrimento, né? Vem aquele momento de sofrimento que nos encontramos muitas vezes achando que somos esquecidos por Deus, que Deus não está lembrando de nós. Mas por que tudo isso? Por causa da nossa ingratidão, meus irmãos. Que sejamos sinceros. Muitas vezes nós somos ingratos. Né? Tudo se resume, no nosso aprendizado, se resume na ingratidão. Vamos aprender a ser mais gratos. Com essa leitura, eu trouxe para mim assim, que passamos por 3 etapas de aprendizado, pelo que o Emmanuel nos diz. Nos principiamos no ministério do bem. O segundo passo é prosseguir. O terceiro passo é concluir a tarefa edificante. Em qual etapa nós estamos nesse momento? Iniciamos no bem? Será que nós estamos continuando no bem? Ou só começamos na prática do bem, da caridade, e paramos e ficamos e estamos reclamando da vida? Né? O que é que nós estamos fazendo agora? Ou nós estamos prosseguindo? Nós estamos enfrentando todas as dificuldades que aparecem na nossa caminhada para que nós paremos, né? Não consigamos concluir. É muito difícil, é raro aquele que consegue concluir. Nossa, falei. Que consegue concluir essa tarefa. Então, vamos pedir a Deus que nós estejamos nessa etapa de estar sempre prosseguindo. Porque se Deus quiser, nós iremos concluir. Confiando em Deus, em Jesus, usando da gratidão, não da ingratidão. O Emmanuel nos diz, toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade,
com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgir os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma por meio de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado, ou seja, com tédio. Assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas, ou seja, aquelas flores de louvores. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamos-lhe aos azares da senda, ou seja, às infelicidades da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua, sem demora, o que deseja. Outro enceta, ou seja, outro começa a plantação do desânimo e lesto, ou seja, ágil, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, sem demora, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, graças a Deus. Agora eu convido o nosso irmão, o senhor Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração à falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviamos a vossa luz, vossa paz e vossa harmonia. A estrela azul do Dharma, farol do nosso dever. Libertai-nos do mal do karma, ensina-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Como nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensinam orando e harmonização. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra aí. Graças a Deus. Obrigado, senhor Gilson. E nesse momento eu peço ao nosso Pai Celestial, Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje, convidando a nossa irmã Glaci para que possa fazer a leitura e a explanação. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos, que ainda não dei, né? Não dei boa noite para ninguém mesmo. Então, que todos sejam muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus adentre o coração de cada um aqui presente, dos que não puderam chegar até aqui, dos encarnados e desencarnados. Muita paz e muita luz em todos os corações. E hoje nós vamos dar início, só lembrando que eu estou substituindo o nosso irmão Arlindo, que ele está aí caladinho, mas ele está com uma crise, né, de renite, eu não sei, deve ser, espero que seja, né, Sr. Arlindo? Muito que a saúde revigore. Então, nós hoje vamos dar entrada no capítulo 18,
E vamos ler o item 1 e 2. Aí, olha só o título, eu adoro as coisas de Kardec, porque ele, com a sua suavidade, olha que naquele tempo, para se fazer, para se escrever livros, imagine que foi difícil para o Chico, imagine para Kardec, mas ele se propôs, ele fez a diferença e nos deixou esse leque, porque a cada capítulo, a cada parágrafo, a cada leitura feita, ele nos ensina, ele nos dá uma aula de sabedoria de como chegar ao Pai. E olha só o título: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olha que título. Porque todos nós somos chamados, né? Mas quem de nós será escolhido? Aí, como disse a nossa irmã Rita aí na abertura, no exórdio, né? Vamos fazer uma análise do que estamos fazendo, do que estamos ainda deixando de fazer. Como eu digo, costumo falar até daquela música de Oswaldo Montenegro, faça uma lista dos grandes amigos. Então, faça uma lista da imperfeição e das perfeições. Vai aumentando as perfeições e eliminando as imperfeições. E assim seremos nós aqueles escolhidos. Só começando, certa vez, Jesus ia passando, até seus discípulos acharam estranho, que ele viu 10 leprosos, e um deles tinha muita fé. Os outros não, iam pelo que tinha fé. Né? E então, ele parou e ele estava apressado que ele já tinha um encontro que ele precisava subir no monte para fazer uma explanação, né? E, de repente, ele voltou, até se atrasou. Judas, nesse dia, ficou muito chateado, porque ele estava atrasado e tudo. Olha só, Judas era um dos discípulos, né? E ficou chateado porque ele estava parando ali no meio da estrada para socorrer aqueles que estavam leprosos, para curar. E Jesus, simplesmente, quando parou, que olhou, ele curou aqueles 10 leprosos. Mas todos eles saíram agradecidos. Mas quem voltou e agradeceu? O que tinha fé. Aquele que conhecia e aquele que praticava. Esse foi o verdadeiro curado. Os outros foram curados por um tempo. Ele prosseguiu, deu certo fazer o que ele planejou. Eu só queria abrir com essa passagem do Cristo, que assim como ele fez com esses leprosos, ele fará com cada um de nós, que ainda somos leprosos da ignorância, somos leprosos da arrogância, somos leprosos do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Somos leprosos ainda disso. Agora, quem de nós quer ser curados? Quem de nós quer ver a face do Cristo como fez o mosteiro? Que naquele momento que ele ia fazer o socorro aos aflitos, ele fazia anos e anos e anos, essa história eu já falei para vocês, fazia anos e anos e anos que ele queria ver o rosto de Jesus, ele pedia para ver o rosto de Jesus. Quando foi um dia, e todos os dias, cada um tinha aquela obrigação. Atendia milhares de pessoas, cada um com o seu problema, cada um com a sua história, cada um com a sua aflição. E, de repente, Jesus apareceu 5 horas da manhã, na hora que ele estava se trocando para ir socorrer já aqueles que estavam em filas. E não era só um prato de comida, não era só um café da manhã, era também uma palavra. Era também um bom dia.
e de repente Jesus estava à sua frente. Ele olhou para Jesus, olhou para a hora, olhar para Jesus, olhar para a hora e disse: o que é que eu faço? Mas ele, diante da situação que via aqueles necessitados lá fora, disse: Jesus, desculpa não poder te dar atenção, mas eu vou socorrer aqueles que estão com mais necessidade. E só foi lá e passou, fez tudo o que tinha de fazer, da forma que sempre fazia. Quando voltou, Jesus estava lá esperando por ele. Como Jesus espera por cada um de nós, todos os dias, a cada uma atitude, a cada uma obra nossa, a cada um pensamento de elevação, a cada um pensamento de tentar fazer. E às vezes nós não precisamos sair dos nossos lares para ir buscar lá fora o que fazer. Tem obras dentro de casa. Tem obras dentro de casa. Gente, não precisamos só para sair e mostrar. Muitos fazem isso. Não, eu vou fazer para mostrar. E hoje em dia temos as redes sociais para mostrar ainda mais. Mas já diz, acho que é Tiago Brado, que diz assim: não precisa expandir em redes sociais o que você faz. Deixa que a tua própria felicidade se expanda diante daqueles que te conhecem, pelos teus exemplos. E começa-se dentro de casa. Começa-se em local de trabalho. Começa-se entre amigos. Começa-se no meio da rua. Quando a gente vê um cristão caído, seremos samaritanos? Estamos sendo samaritanos? Estamos sendo aquele escolhido pelo Pai? Estamos fazendo para quê? Diante, quando for chegado a hora da escolha, será para onde a gente vai? Qual é o caminho que eu quero ir? Para onde eu quero ir? Qual a colônia que eu quero ir? Essa é a grande, verdadeira passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo nos mostra o leque do caminho a percorrer, e o caminho é Jesus. Aí vai e fala, vamos lá agora para a nossa parábola do festim de núpcias. Parábola do festim de núpcias. A gente começa com essa parábola que Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque antes eles não tinham esse leque que nós temos, esse conhecimento amplo que nós temos. Se nós não temos um livro, mas nós temos uma internet. Se nós não temos um evangelho desse, nós temos outro, nós temos uma palestra, nós temos qualquer coisa que nos faz edificar, que nos faz engrandecer. E a cada uma palestra, ao invés de uma TV ligada em coisas absurdas, claro que temos que estar atento também para as coisas que nós puder evitar que nos aconteça, mas vamos tentar entrar mais nas coisas edificantes para edificar a nossa casa, edificar a nossa pessoa. E quando ele diz festim de núpcias, quem de nós já está preparado? Núpcias, esse festim, é tudo que Jesus já nos deu, gratuitamente. Estamos fazendo o quê do nosso festim? Estamos fazendo o quê para esperar a nossa escolha? Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias, aquele que a ela fora convidados. Todos nós somos convidados. E somos convidados não é uma vez no ano, não é no Natal, não é na Semana Santa. Somos convidados todos os dias. E o que nós estamos fazendo? E então diz, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar.
tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio, quer dizer, aqui já nos fala do nosso dia a dia de hoje, desse nosso corre-corre. São quantos que param para ouvir a palavra do Pai? Não amanhece o dia sem agradecer nem ao ar que está respirando, ao dia que foi privilegiado. Simplesmente sai correndo porque o tempo urge, como diz o doutor Bezerra de Menezes. Mas nós temos sim que desligar pelo menos 1 minuto do nosso dia, fazer uma higienização mental, fazer uma mentalização das coisas divinas, fazer uma reflexão do seu eu, tentar se conhecer e tentar se moldar, fazer uma cirurgia moral. Sabe aquele bisturi que é usado nas cirurgias? Que dali abre uma pessoa, fecha. Assim também nós temos que fazer com as nossas ainda imperfeições. Pegar esse bisturi e sair tirando e costurando, tirando e costurando e vivendo melhor. Porque quando nós somos bons e melhores, como foi o capítulo anterior, seres perfeitos, nós também ganhamos edificações, nós também ganhamos bonificações. E quando eu falei de passar pelo mundo da rua e fazer alguma coisa, também não estou falando só dos seres humanos. E os animais? Tudo isso faz parte de um pai que ama. Olha o exemplo de São Francisco de Assis, que não deixou para trás nenhum serzinho. E então diz: tudo está preparado, vinde às núpcias, mas eles não se preocuparam e se foram à sua casa do campo e a outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicídios e queimou a cidade. Então, ele disse aos seus servidores: o festim de núpcia está todo preparado, mas aquele que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcia ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Aqui me lembrou rapidamente de uma, eu não sei onde foi que eu vi isso, mas eu acredito que foi num vídeo, eu não sei, que um senhor estava bem pobrezinho, né, e foi chamar, pediu para a filha chamar para o aniversário, é mais ou menos isso, eu não sei bem como é, eu vou mais ou menos contar o que eu entendi. E para fazer uma festa para ele, né, uma festa, tipo um jantar, vamos dizer um jantar, para toda a família. Só queria a família, hein? Ele chamou a família. O que a criancinha fez? Olha, uma criança super, hiper, mega inteligente. Ele pensou, se eu for chamar os parentes... Aí lembra daquela história que Jesus disse, quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? Quem são minha família? Aí então, ela saiu percorrendo a rua e chamou todos os mendigos, chamou todo mundo, exceto a família. Quando chegou mais tarde, chegou todos muito felizes porque ia participar daquele banquete, porque eles não tinham nem o que comer. E, de repente, ele olhou para a filha e disse, por que você não chamou os parentes e chamou todos esses outros e ficaram, eles estão tão felizes? Aí ela olhou para ele e disse, se eu fosse chamar os nossos parentes, eles não iam vir. Mas eu chamei esses aí para mostrar que todos nós somos parentes, todos nós somos irmãos. E ele ficou feliz pela felicidade daqueles que estavam ali no banquete dele. Continuando, o rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então, o rei disse aos seus servos,
Atai-lhes as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Aí está lá em São Mateus 22, 1, 14, e Emmanuel nos fala o seguinte: pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Olha só, não é a regeneração do mundo, não. É a nossa regeneração. O que estamos fazendo? E então ainda Emmanuel ainda nos fala, para o cultivo sistemático diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições e redimindo-as. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos os erros dos outros porque nós temos aqueles. Então a gente está corrigindo uma coisa que nós temos. E diz, mas para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem sem a graça de fé renovadora, que jamais no rebuste do Espírito, e Emmanuel ainda nos fala, exalta a fé pura e converte-as à base de confiança. Não ouvides o tempo infatigável, dar-nos hoje e sempre o lugar que nos é próprio, porque a vida escolhe-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Do que nós estamos falando, poucos chamados, muitos chamados, poucos os escolhidos. O que nós estamos escolhendo para nós? Qual tipo de existência? Porque não é vida, vida nós só temos uma. Existências são ienes. Porque aqui se nós estamos aqui, porque nós precisamos estar aqui. Aí, depois eu leio mais um pouquinho de Emmanuel, continuando, diz: o incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para ali procurar o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida, e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro aos conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que os enviaram a exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras sendo pouco escutadas, suas advertências sendo menosprezadas, vários foram muitos mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados não se desculpam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios. São símbolos das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Olha só o que eu falei no início. São muitos que têm a oportunidade, têm o conhecimento, têm tudo e, de repente, não ainda existe aquele vazio, aquela busca. Lembrando, agora eu lembrei, ligeiro, quando eu falei em busca, eu lembrei de Maria de Magdala. Né? Maria de Magdala, ela tinha, até bem falada por nossa irmã Margot, Maria de Magdala, ela tinha sede do amor, mas não encontrava o amor porque, devido à situação em que ela se encontrava, ela não encontrava o amor. Até ela encontrar Jesus, era o verdadeiro amor que ela procurava, não era o amor de homem, mas o amor de um pai, o amor de um irmão.
e um amor de uma mãe que intercede por nós. Assim como fez Maria de Magdala, por que não nós fazemos? Buscando o amor do Cristo, buscando Ele, vivenciando Ele. E então nos diz assim, era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado do sistema pessoal, mas sem nenhuma parte foi com verdadeira verdade fundamental. Como aqui o negócio é bem extenso, eu vou dar uma resumida. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Aqui nos fala exatamente quando a gente vê ali ao início, né, quando até fala do início das revelações, né, Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Aí então diz, o mal chegará ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, divididas pelas seitas. O que eu admiro na leitura do Kardec, de todo o seu Pentateuco, se você pegar só a introdução do Livro dos Espíritos, tem muita coisa linda para a gente entender e praticar, né? Como tem a regra áurea, como tem o Código Penal da Vida Futura. Tem tanta coisa para a gente andar no caminho do bem, tem tanta coisa para a gente voltar-se e pensar, o que é que eu estou fazendo? Se me foi me dada a oportunidade, e eu prometi. O detalhe é a promessa que nós fizemos quando nós viemos, de cumprir com aquilo que nós estávamos devendo, e muitas vezes nós passamos por cima e dizemos, não, eu tenho outra vida mesmo, então eu vou para outra vida. Aí deixa para lá novamente, e fica postergando a existência, mas todos nós um dia seremos, então, celestes. Então diz, seria injusto toda a vida acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essas responsabilidades cabem especialmente aos fariseus, aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo, e uns pela incredulidade de outros. Quantos dos nossos irmãos desencarnam, mais voltado pelo materialismo, mais voltado ainda apego aos bens materiais, às coisas da terra, não planejaram nada celestial, não planejaram nada para o futuro, incluindo a parte espírita. E então diz, o Senhor, vendo isso, fez convidar todos que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus, olha só. Aí, como ele está repetindo aqui, eu vou dar uma saltada. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o do Espírito. Olha que coisa linda. Esse final desse item 2, 1 e 2, né? Fora da caridade não há salvação, mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e que praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse, haverá muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí aqui, eu peguei rapidamente da parábola do festim, que nos diz assim, todos, sem exceção, todos são chamados pela providência a usufruir do banquete da vida, porque é a vida que ele nos dá, cheio de gratuidade, de ar, de a gente andar, de a gente falar, quantos muitos nem conseguem, e mesmo assim ainda agradecem. Lembramos de quem? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado,
né? Que mesmo só virando a cabeça, ele dava uma palestra, era feliz. Perguntaram a ele: o que é que você quer? O que é que você queria para ser feliz? E ele vai e responde: só virar de um lado para o outro. Olha a humildade. Quem de nós tem isso? Quem de nós perdoa o inimigo? Quem de nós perdoa aqueles que nos caluniam, aqueles que nos apedrejam, aqueles que fazem o que nós não gostaríamos? E o que nós estamos fazendo para que a gente não faça com o outro que não gostaria que fizesse conosco, né? Começar a raciocinar. São poucos aqueles que escolhem por si mesmo vestir a túnica nupcial para participar do grande festim. Ainda diz mais: estudemos os símbolos dessa parábola. O banquete simboliza todos os recursos que Deus provê e nos oferece gratuitamente para evoluirmos espiritualmente até a completa iluminação. O filho do rei é Jesus e os servos são os ultrajados e mortos, os discípulos fiéis de Jesus, que o antecederam, como Sócrates, João Batista e outros vieram após ele, como o apóstolo São Francisco de Assis e outros, para nos convidar ao banquete. E ainda diz mais: Jesus está falando da lei de causa e efeito. Olha aí. Se uma pessoa busca uma causa negativa, o efeito será negativo. E se uma causa é positiva, o efeito será positivo. Então, todo homicida, toda pessoa que está só cuidando dos seus negócios de forma egoísta, que só quer o material, terá de volta aquilo que plantou. Aí, como diz, eu não vou nem ler todo, porque também o tempo urge, né? Como diz, isso aqui é do livro Parábolas Terapêuticas. Aí, como diz, né, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha, nós temos uma moeda gigantesca dentro da gente, é o lado bom e o lado ruim. Qual dos lados nós estamos optando? Qual tem a outra parte, que é também a nossa reflexão, a nossa mentalização do dia, aquilo que nós ainda estamos agindo de imperfeição, tentar corrigir todos os dias, todas as horas. Se não pode fazer uma prece, se não sabe fazer uma prece, conversa. Se não sabe conversar com o pai, silencia, que ele escuta o grito da tua alma. Ele escuta o grito da tua aflição, ele te dá o socorro necessário. E ainda nos diz assim, rapidinho: escolha. Quem se esforça para estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo ao semelhante. E é isso que Jesus quer da gente. E eu estou olhando aqui de qual eu vou. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o teu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está, pois o Senhor, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. E é com essa harmonia, é com essa sintonia, é com essa conexão que a gente agradece ao Pai Maior, que a gente agradece pelo ar, pela vida, por tudo que nos tem dado, por tudo que ainda há de nos dar. Se tivermos a necessidade, o merecimento de estarmos aqui amanhã, fazermos sempre o melhor amanhã do que nós fizemos hoje.
tentar corrigir, agradecer ao nosso irmão maior governador planetário por tudo, pelas intuições, pelas instruções, pelos seus exemplos. E a Maria, pela sua intercessão, mesmo nós ainda errando, egoísmo, vaidade, falta de humildade, falta de indulgência, a falta do BIP, benevolência, indulgência, a falta do perdão. Ela lá intercedendo por nós, vendo as nossas também boas atitudes, vendo também os nossos bons pensamentos. E a toda a egrégora de luz, a doutora Bezerra de Menezes, a todos esses que se fazem presente em todos os nossos evangelhos, nosso muito obrigado. Obrigado a todos aqui presentes encarnados, aos que não puderam estar, aqueles que foram colocados nomes. Também chega Maria, chega Jesus, chega toda a espiritualidade de luz, onde nós não podemos alcançar. Todos vocês sabem e podem chegar onde nós não podemos com a nossa mão, mas as preces são, sim, atendidas quando é de coração. Então, sejamos puros, sejamos mais piedosos, tenhamos mais compaixão com aqueles que, nesse momento, pelas dores íntimas, estão indo agora tirar a sua vida. Tende piedade. Aqueles que estão nos corredores dos hospitais, achando que ainda se encontram em corpo físico, tende piedade. Aqueles que estão nas ruas, esquecidos pelas sociedades, tende piedade. Aqueles que estão nas enfermarias, nas UTIs, aqueles que desencarnaram há pouco tempo, aqueles que estão desencarnando nesse momento, tende piedade. Que toda essa egrégora de luz elevem para um mundo melhor e que nós sejamos melhores, não para nos ostentar, mas para nós mesmos, porque o maior beneficiado somos nós. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigada por tudo, com muita graça, com muita fé, com muita luz, que Jesus nos deu uma noite de muito amor, uma noite radiante, um desdobramento fantástico, com muita ajuda e com muitos resgates. Muita paz e luz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Glaci. Nesse momento eu peço a Deus, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, o mentor da nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos o Evangelho da noite de hoje. Paz e luz a todos, uma boa noite e até amanhã, meus irmãos. Paz e luz para todos Boa nós. noite. Boa noite.